Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, a graça e a paz do Senhor esteja com você. Hoje é quinta-feira, dia de adoração. E hoje a igreja celebra o dia da igreja, da dedicação da igreja de Latrão, não é? A igreja mãe de todas as igrejas. Um pouquinho da história, né, da igreja de Latrão. É a consagração, como eu disse, né? Então, dedicar ou consagrar um lugar a Deus é um rito de todas as religiões. Reservar a Deus um lugar onde dar-lhe honra e glória. Quando o imperador Constantino deu plena liberdade aos cristãos no ano 313, não pouparam esforços para construir templos ao Senhor. Por isso, muitas igrejas foram construídas naquela época. O próprio imperador deu exemplo, mandando construir uma magnífica basílica no Monte Célio, em Roma, no lugar do antigo palácio de Latrão, que o Papa Silvestre I havia dedicado ao Santíssimo Salvador, lá pelos anos 318 ou 324. Ali foi construída uma capela dedicada a São João Batista, que servia de batistério. No século IX, o Papa Sérgio III confirmou a dedicação a João Batista. Por fim, no século XII, Papa Lúcio II também a dedicou a São João Evangelista. Daí a denominação da Basílica Papal do Santíssimo Salvador e dos santos João Batista e João Evangelista de Latrão. A Basílica é considerada pelos cristãos como a principal, a mãe de todas as igrejas do mundo. Ao longo dos séculos, a Basílica foi destruída várias vezes, mas sempre reconstruída. Sua última reconstrução deu-se sob o pontificado Bento XIII, que a reconsagrou em 1724, e desde então a festa que hoje nós celebramos foi estendida a toda a cristandade. E nós vamos então escutarmos, né, motivados por esta celebração do dia de hoje, que nós celebramos, né, a consagração da Basílica de Latrão, a mãe de todas as igrejas do mundo. Nós vamos tomar então o Evangelho de São João, no capítulo 2, versículos de 13 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas, e mesas dos trocadores de moedas. E fez ele um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isso daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consome, como está no Salmo 68, versículo 10. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos apresentas tu para proceder deste modo? Respondeu Jesus: destruí vós esse templo, e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi
edificado este templo e tu has de levantá-lo em 3 dias. Mas ele estava falando do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se destas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe o nosso pecado e nos conduza à vida eterna. Amado irmão, amada irmã, é sempre bom nós comemorarmos, sempre bom festejarmos, é sempre bom nós recordarmos esta consagração da Igreja de Latrão, a Igreja Mãe. E a Igreja Mãe, ela é para nós cristãos, da onde emana toda a força, a direção para as igrejas do mundo inteiro. É chamada a Catedral de Roma, não é? A Catedral de Roma, podemos dizer que é a Catedral do Papa. E assim, meu irmão, minha irmã, nós vemos que a igreja, ela é perseguida há tantos anos, tantos séculos, milênios, né? Desde lá do começo, ela era perseguida. Depois, né, nos séculos XVIII, século XVII, ela foi destruída muitas vezes e foi reconstruída. A última foi em 1724, no pontificado de Bento XIII. E aqui nós vemos então, irmãos, aquilo que nós vemos nos dias de hoje, aquilo que nós observamos em nossos dias, essa falta de respeito com as coisas sagradas, a falta de respeito com a casa de Deus, a falta de respeito com o nome de Deus, né? O que acontece hoje, acontecia também naquele tempo. Nós vemos no tempo de Jesus, quando Jesus chega no templo e ali ele encontra aquela feira, né? Bois, bezerros, carneiros, pássaros, pombos, tudo ali estava. Os cambistas também estavam ali, porque os cambistas, eles estavam ali para trocar as moedas que chegavam, as moedas, né, do imperador que chegavam, eles trocavam pela moeda do templo. E ali Jesus ficou tiririca com aquele povo. Jesus pegou e fez um chicote e espantou aquele pessoal que estava lá. Certamente houve ali também uma revolta, tipo assim, com que a autoridade está fazendo isso? Como que você chega aqui e vai batendo as pessoas, vai dando chicoteada, vai expulsando o pessoal daqui do templo? Com que autoridade? Jesus fala: derrube este templo que eu irei construí-lo em 3 dias. Eles então ficaram, tipo assim, né? Né? Gastamos 46 anos para construir, você vai construir em 3 dias? Jesus estava falando do templo que era o seu corpo. Jesus estava falando que eles podiam fazer o que quisessem, materialmente eles podiam destruir, podiam fazer o que quisessem, mas ele iria reconstruir em 3 dias, ele iria trazer a vida verdadeira, que era a sua ressurreição. Irmãos e irmãs, hoje em dia, nós vamos também ao templo. Nós não levamos bois, não levamos carneiros, ovelhas, não levamos moedas do imperador, mas nós levamos tantas coisas que denigrem a imagem da igreja. Tantas coisas nós levamos para a igreja que desrespeitam
a presença de Deus, a começar pela nossa vestimenta, o jeito que nós vamos vestidos para as igrejas, o jeito que nós nos comportamos dentro da igreja, as nossas conversas, a nossa falta de atenção, o nosso julgamento, as nossas críticas, tudo isso vão destruindo a igreja. E somente Jesus pode construí-la. Somente Jesus, com a sua Eucaristia, com o seu corpo, este templo que nos acolhe, ao mesmo tempo que entra dentro de nós e que nos preenche. E nós somos chamados, então, irmãos, a observarmos, somos chamados a respeitarmos, somos chamados a dedicarmos também a nossa vida. Veja o que foi citado, lembraram-se então os seus discípulos o que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Quando nós vamos para a igreja, nós não estamos indo para uma festa mundana, né? Estamos indo para uma festa com o nosso Senhor. Uma festa que é o prenúncio do céu. Uma festa que é o prenúncio da nossa eternidade. Todo aquele que comer do meu corpo, todo aquele que beber do meu sangue, terá vida eterna, vida em plenitude, vida em abundância. E o nosso chamado hoje, então, é para isso. Para nós vivermos a Eucaristia, buscarmos a Eucaristia, colocarmos a nossa vida no altar do Senhor, para sermos tocados por Ele. Destruí vós este templo, e eu reconstruirei em 3 dias. É isso. Irmão, irmã, que o Senhor nos ajude a olharmos mais para a nossa conduta, para o nosso jeito de ser. Olharmos mais por aquilo que nos envolve, pela graça do Senhor que está ao nosso redor, à nossa volta. E deixarmos ser tocados, conduzidos, curados, libertos, salvos por Ele. O zelo da tua casa me consome. Nós devemos zelar pela presença de Deus, renunciando, sendo consumidos dia a dia, sendo consumidos pelo zelo, pela fidelidade, pelo respeito, pela nossa entrega ao nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama e salve Maria!